Bem, amigos da TV Coelho, um abraço para o Galvão Bueno, que provavelmente está assistindo a gente também. Curte aí, deixa o like aí nas publicações aí. Multiplataformas, né? TV Coelho aqui, a gente voltando pro bloco agora, né? O bloco acho que mais esperado, até mais emoção nesse bloco, né? Que pega no íntimo, no pessoal. A questão do bloco, a gente falar da seleção brasileira. Começamos, inevitavelmente, né? A essa altura do campeonato, falando de convocação / lesões, né? Que a gente tem que trazer no mesmo bloco aqui. A gente sabe que as lesões elas interferiram e vêm interferindo diretamente no elenco da seleção brasileira. Meu amigo professor John, deixa você abrir os trabalhos aí nesse bloco e a gente vai resenhando junto. Diogo, a questão da convocação da seleção brasileira não foge muito que eles esperavam. Acho que assim, o que a gente pode discutir mais é as laterais. Então, assim, quando houve a convocação, na hora do Danilo ali, a gente colocou um Lancelotti imaginou que seria importante para o grupo, a questão da parte de grupo, da liderança dentro do grupo. Mas agora, com a lesão do Wesley, ele se torna a primeira opção de titular. Então, nós vamos ter que usar o Danilo. Aí eu acho que a gente poderia ter escolhido uma opção melhor. Então, a gente vai, eu acho que onde vai se apegar mais vai ser nas laterais. Do meio para frente, era isso que a gente queria mesmo, por conta da lesão. Também Rodrigues, Estevão ficou de fora. A zaga é a zaga finalista da Champions. Claro, tem a questão do goleiro, mas foi explicado também do goleiro bem entendido. Poderia ter, até o Tafarel, de entrevista, falando que queria ter colocado o goleiro mais novo, o Tio João, o goleiro do Corinthians, o Souza. Brasão, acho que esse deveria estar. Para essa seleção veio com o Everton por questão já de Copa, já de Olimpíadas. E se você for ver que o Ederson e o Alisson não está naquele auge, pode ser terceiro, pode ser fora. E daí colocar um Souza e um cara experiente, que daí não demonstrou também nos amistosos aquela segurança. E aí fez mais da convocação completa. Eu acho que vai ficar muito nas questões das laterais. Paulinho? Eu acredito que o Danilo não vai fazer lateral. Ele vai ficar mais ali para jogar junto com as Ademir, saindo um dentro do outro. E quem entra de titular na lateral? Desculpa, o Danilo do Flamengo. Vai fazer lateral. Não, vai ficar de jogar meio volante e meio recuado, né? Ele está contando com as Ademir e jogar recuado. Então, talvez dois volantes. Mas eu acho que o lateral vai ser o volante. No último jogo ele destruiu. Eu acredito que eles vão jogar na lateral de cima e ele mas ele não era tão difícil. Não é lateral difícil. Mas como ele é muito veloz e muito bom de jogo, para sair jogando, era um time de paz. Essa boa para ele jogar do Everton. Jackson Douglas. Só dando uma passadinha, a Argentina 1-0, acabou de fazer um gol contra a Islândia. Ó, Islândia jogou outra Copa, hein, John? Você respeita a Islândia, só que a gente só pega time fraco. A melhor seleção até agora que a gente Homens de gelo, lembra? Os homens de gelo, o pessoal da Islândia. 1-0 para a Argentina com 8 minutos. Gol de quem? Gol do. Deixa eu ver aqui. Barco, um meio-campista muito talentoso, inclusive, vem pedindo passagem na Argentina, esse menino, hein? Esse meio-campista da Argentina, ele lembra um pouco do Dunga. E faltou. E o único erro da convocação da seleção argentina foi o Garro não tá. Se o Garro tá, aí esquece. Eu acredito, mesmo com a explicação. Convocação e lesão, só para. Do goleiro. Eu acredito que não é por nada, não precisava ser o Hugo, que levasse o goleiro do Palmeiras. Ótimo goleiro também. Carlos Miguel. Mas nós estamos com uma Copa, pensando numa próxima Copa, mas nós estamos com uma Copa do Mundo com 2 goleiros. Em final de carreira, você pode dizer isso tranquilo, não tem nenhum problema para dizer isso. O terceiro goleiro estava reserva no time que ele precisava sair. Foi com um time de expressão menor mesmo. Com todo respeito. Mas nós estamos com 3 goleiros reserva, na minha opinião, nos últimos jogos, porque o Alisson não vem bem no time dele. Estava machucado, inclusive, até pouco tempo, ficou um tempo fora. O Ederson, reserva. No Besiktas, né? Fenerbahçe, na Turquia. E o terceiro goleiro reserva o Palmeiras, que pouco tempo indo pro Grêmio. Então, acho que
é titular. Mas mal, fez. Não, mas fez. Hoje, Não, nos últimos 4 jogos ele mudou. Ele fez uma temporada bem abaixo. Na verdade, eu vou falar a verdade pra vocês, goleiro. A gente dá uma aula, né? O Brasil por anos e anos tinha goleiro de sobra. Tinha o cara meia dúzia de goleiro que podia ir pra Copa fácil. Eu acho que foi a primeira Copa desses últimos, sei lá, eu lembro de 2002 pra cá. Eu não vou falar de 2002 pra trás, que eu confesso que eu não tenho bem lembrando, mas de 2002 pra cá, eu acho que foi a Copa que o Brasil mais teve dificuldade com goleiro pra convocação real mesmo, colocado. E não é que a escola é ruim, é muita lesão, jogador em má fase. Cara, o Bento tava na Copa, o Bento entregou o título do Cristiano Ronaldo, que eu achei que o Cristiano Ronaldo ia dar uns tapa. Eu achei que o Cristiano Ronaldo ia dar uns tapa quando o Bento sai naquele cruzamento lá, que era o lateral, ele podia baixar a mão e deixar a bola passar. Mas essa hegemonia do Alisson ficou bom, já é emoção do Copa do Alisson. Na hora que você estudou ele, no jogo contra o Alisson. Cara, eu não vou nem. Eu não tô comparando o nível de jogador, mas pra mim, o astral do Alisson é parecido com o André Ramalho, cara. Tudo dá errado pros caras. Parece que quando os caras tá naquele negócio ali, mexer. Parece que assim, o cara não é mal pessoa, mal jogador, não, mas parece que tudo dá errado. A bola que podia quicar e sair pro lado, ela quica no pé do adversário. O chute que podia ser pro lado, ele dá um trisco e desvia e vai no canto. Eu não sei explicar, mas assim. Eu não vou entrar no mérito, né? Eu tenho pra mim, é até um pouco polêmico, eu faço questão de colocar, eu tenho pra mim que o Carlos Ancelotti ele arregou na questão do Hugo Souza. Ele sabia que se em algum momento ele tivesse o Hugo Souza no banco, e o péssimo histórico que o Alisson tem pegando pênalti, que Deus e o mundo saiba que o Alisson só pula para um canto nos pênaltis, a gente nunca pegou um pênalti pela seleção brasileira, sendo titular em 2 ciclos inteiros. Eu tenho certeza que o Ancelotti pensou, eu levo esse cara que é especialista em pênalti, eu vou para um 16º, um 8º, empato um jogo em 1-1, 2-2, eu tô ferrado. Porque se eu colocar o cara e não der certo, eu tô lascado, e se eu não colocar o cara, eu vou escutar o resto da coisa que eu tinha o melhor pegador de pênalti dentro do goleiro brasileiro no banco de reserva, não coloquei para pegar o pênalti. Eu acho que tem um pouco disso. O Hugo não veio bem na reta final da convocação. Isso é nítido. Eu acho até que o psicológico dele não estava legal. O psicológico dele. Mas o Fabrício Bruno arrebentou com ele contra o Japão. Vamos ser realistas. A gente bota uma defesa que o Hugo chegou mal na bola. O Fabrício Bruno arrebentou com o Brasil naquela partida. 2 gols claramente. Um contra e o outro entregue por ele dentro da pequena área. Que daí vai criticar o goleiro, né? Fica maldade. Mas enfim, para mim de goleiro, ó como que é uma coisa assim contraditória. De um lado, eu não concordei com a convocação do Everton. Pra mim, o Everton tem que ser titular na Copa. Porque pra mim, se você pegar o amistoso do Panamá, que o Brasil ganhou de 6-2, e o amistoso agora contra o Egito, que já é uma seleção bem mais forte que o Panamá, pra mim o Everton tem muito mais confiança do que o Alisson. Cara, o Alisson, naquele gol de falta, naquele gol de falta, que o cara do Panamá bate, eu falei, Paulinho, ele parecia um gato. Um gato siamês, aqueles gatos gordos que não consegue levantar que você briga com ele no tapete e ele não consegue, ele tenta sair, ele tenta sair, mas não. Cara, dadas as devidas proporções, não é muito parecido com em 2002 a gente tem Marcos, Rogério Ceni e Dida. Dida do auge, acho que o Dida é o melhor goleiro. Rogério Ceni era na época o melhor goleiro que o Marcos, e o Marcos era um terceiro goleiro da parte tática e técnica. Ele ganhou a confiança do treinador. E foi nossa, mas pra mim é um abismo. Pra mim é um abismo de nível de goleiro. Você pegar Marcos Rogério. Diga assim, porque o nível, que nem você falou, guardada a particularidade de qualquer um. Mas assim, o nível de Marcos Rogério e Dida, meu Deus, tá um abismo de distância de Alisson, Ederson e Everton, com todo respeito. Inclusive, a gente pondera, mas. Aí você vê como que o futebol mudou. A gente tem o Alisson, que foi campeão de Champions e campeão mundial. O Alisson foi campeão. O Everton também foi campeão de Champions e também foi campeão mundial. Eu não vou falar do Everton, que é sacanagem. Já que você já abriu um sorriso de canto de boca ali, campeão de Libertadores e o Mundial você deixa como asterisco ali, né? Vou nem melhor não ir nesse lado. Vai cair vários palmeirenses da live. Melhor nem colocar. Mas assim, pra mim, como eu disse, eu não concordo. Mas pra mim hoje, o Everton é titular. Me passou a confiança no baita jogo pro pé. Inclusive uma futebol que hoje é necessário no futebol mundial você ter esse goleiro, sabe? E isso o Everton, pra mim, é melhor do que os outros dois. O Everton teve um auge, mas hoje, inclusive, ele entregou uns gols lá no Campeonato Turco tentando sair
sair jogando com o pé, na confiança ali, errando passe, errando lançamento, colocado. Então assim, pra mim hoje é isso. Lateral, que safra difícil, meus amigos. E aqui eu digo já, que ele achou que eu ia falar em off, não ia falar. Faltou o Bidu na esquerda. O que o Bidu jogou o segundo semestre irregular nesse primeiro semestre, cara, com todo respeito ao... Eu não sei nem o nome do lateral esquerdo. Douglas Luiz? Douglas Santos. Eu ainda levaria o Arana. Cara, esse cara, torço muito pra ele, mas esse cara tá no Zenit há 7 temporadas e foi reserva 3 temporadas no Zenit da Rússia, com todo o respeito. O Ancelotti pescou, não fez jogos ruins, mas também não fez nada de extraordinário também nas oportunidades que teve de passagem. E o Alexandro, cara... Meu, o Alexandre chegou a pegar o banco do Ayrton Lucas do Flamengo. Eu acho que o Ancelotti é um cara cascudo, ele tá querendo uma seleção cascuda também. Ele pega o Alexandre, pega o Danilo, esses caras já desempenharam. Mas você não acha que ele visitou o Casemiro que estava esquecido? Você não acha que ele tem uma paixãozinha pelos caras que passaram pela Itália ali, um Danilo na Juventus, um Alexandre na Juventus? Você não acha que ele tem um... Eu acho que tem uma hora que tem um... Não, na concepção dele, eu acho que a Copa do Mundo é lugar para cascudo. Não é um de teste, tem que testar Gabigol, tem que testar os outros. Mas aí não para mas o meu questionamento, John, é equilíbrio. Porque por incrível que pareça, eu achava que entre o Wesley e Danilo tinha um equilíbrio legal. Você tinha um lateral extremamente ofensivo, quase um ponta, se a gente for raciocinar o Wesley. E inclusive na Roma o Wesley, por certos momentos, chegou a jogar de ponta. Na Roma, em alguns jogos, por necessidade, colocado. E você tinha o Danilo extremamente defensivo. Então você tinha aquele lateral que quando você queria propor o jogo e precisava do resultado, você colocava ele espetado na ponta, com um corredor para ultrapassar, inclusive, colocado. E você tem, por exemplo, o Danilo que fazia o terceiro zagueiro, mas em compensação, ali naquele Bumba Meu Boi, sofrendo uma pressão de uma França, de uma Espanha, é quase um zagueiro jogando na lateral e tem qualidade para isso. Entendeu? Então assim, é isso que eu falava. Agora já na esquerda é maldade, cara, porque com o perdão eu falava, Alexandre e o outro menino, Douglas Santos, é maldade, cara. Se for parar para raciocinar ali... Mas acho que é só isso, né? As laterais... O que mais me pesa, me deixa triste, é o Pedro por parte da... Mas tem que tirar o Pedro é uma armadilha que o John derrubou. O John derrubou o argumento. O Igor tá lá, o Igor... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Igor Thiago. Trombador, cara. Trombador ali, que segura a bola igual o Pedro. O Igor Thiago, ele fez 22 gols na Premier League. Vice-artilheiro. O Raul artilheiro, ele foi vice. Ele é o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League, né? Só que eu falei isso, o maior artilheiro... Veio numa baita temporada, tem uma história de vida sensacional. Se for olhar a história do cara, é aquela história do jogador brasileiro raiz mesmo, o cara que veio de baixo, passou necessidade, superou, teve começo difícil, teve um momento que quase encerrou a carreira. É uma história brilhante. Só que assim, dito tudo isso, é Pedro ontem, hoje e sempre. Com todo respeito ao menino, mas é Pedro ontem, hoje e sempre. Mas eu não discordo tecnicamente, pessoal. Eu acho que na parte de você colocar ele, testar ele em um momento de pressão, o Pedro não ficou na Europa. O Pedro, tecnicamente, vai jogando. Mas na hora que precisou dele, até nos jogos do Flamengo. Final de campeonato. Esse é o Botafoguense falando, tá, gente? Só pra poder. Mais um flamenguista aí, a panela. Mais um. Eu levaria o... Não, isso que eu falar. Tem vários caras do Flamengo que eu não levaria, mas o Pedro... Cara, pra mim é a maior qualidade do Pedro. E eu não vou nem falar porque a gente tá em seleção, né? O Pedro tá fora. O Pedro tá fora, vai torcer, com certeza no Brasil, colocar a chance de vencer. Pra mim a maior qualidade do Pedro, o Pedro finaliza todas as bolas. Ele é fominha mesmo, é camisa nova, ela chegou em condição dele finalizar, ele vai girar, ele vai preparar, ele vai de canela, de ombro, de peito, né? Ele faz muito gol de peito, ele se projeta nas bolas, colocar. Então assim... Mas na frente dele tinha o Igor Jesus, que foi terceiro, o João Pedro, o João Pedro, é que assim, o João Pedro... Fez parte do ciclo e ia tirar os três para colocar o... Eu acho que joga diferente ainda. Mas o João Pedro... O Pedro joga de
aposta pro gol. O João Pedro, pra mim, a nível de mérito, ele é a maior ausência do ciclo, tá? O João Pedro teve todos os jogos com o Ancelotti, menos esses 2 últimos que ele fez, mas ele todo e foi titular, e metade deles meteu gol, e ele veio numa temporada regular na Premier League. Ele não tá machucado, ele não fez uma temporada ruim, tudo bem, ele foi um destaque absoluto, mas uma temporada regular. Então, assim, dos injustiçados, que é opção técnica. Ele veio fora da opção técnica. E realmente ele foi vazado ali pela ordem. Eu acho que não. Eu tenho a seguinte opinião, John, falando já aproveitando lesão. Eu tenho a opinião. Se o Rodrigo e o Estevam em condição de jogo, ele e o Neymar não vão. E ele é o defensor do Endrick. Eu sei que ele é o defensor do Endrick. Mas o Endrick foi pelo jogo da Croácia. O Ancelotti levou ele sem querer, tava num jogo muito difícil contra a Croácia, botou o menino não arrebentou com o jogo e virou. Entendeu? E agora meteu mais um gol agora contra o Egito, né? Colocado. Então assim, mas eu tenho a impressão, perdão a palavra, o Ancelotti não gosta do coisa. Que pra mim, Martinelli na frente do Henrique, na hora da substituição ali, o Martinelli, e dependendo do contexto, Luiz Henrique tá na frente, e dependendo do contexto, o Igor Thiago tá na frente do Henrique ainda para entrar na seleção. Só que a torcida é o contrário. A torcida, para mim, o 10º jogador pra torcida é o Henrique. E aí vai ter que ponderar esse equilíbrio. Mas você entende a minha linha de pensamento? Se o Rodrigo e o Estevam estão em condições de jogo, Neymar e Henrique não iriam. Eles não iriam para a Copa. Eles foram porque teve esse corte de 2 titulares, na teoria. Eu vejo ele hoje na frente do Rodrigo. O Rodrigo tem ali. Eu acredito que primeiro que eu não acho nem que eles jogam na mesma posição, apesar dos dois ser meio atacante, o Rodrigo é muito jogador de armação, né, de condução, de visão do jogo. Pronto! Eu acho que a forma de jogo é isso. O Rodrigo é um cara experimentado. Os caras vão falar o quê? Ah, mas ele errou o pênalti, o Baggio, que era bola de ouro, errou a porra do pênalti em 94. O Harry Kane perdeu o pênalti da classificação na Copa passada, nas quartas de final. Tava 1-1 o jogo, o Harry Kane teve o pênalti e bateu no travessão. Ele tem potencial para passar o Rodrigo. Eu também acho. Porra, velho, mas vocês estão falando do cara que ganhou 2 Ligas dos Campeões e tava na porra do Amabadá uma década, cara. É meio complicado de. O Rodrigo, olha aí, dando comparação pra gente tentar associar lá no. O Rodrigo era o esquema do rival. Baita comparação. Muito futebol, muito gol, muita assistência. É um jogador essencial. Não acho, e até não acho que tem espaço para 2, inclusive, para mim os 2 podem jogar até junto, dependendo do contexto. Só não acho que o Henrique está como jogador de futebol à frente do Rodrigo. Eu não acho que tem um baita potencial. Pode até, com o tempo, pode até passar. Mas hoje não. O Rodrigo hoje seria titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira junto com o Não, eu acho que agora a gente fechou aí, infelizmente, a última notícia de conclusão aqui no Brasil, o corte do Wesley, né, que a gente até comentou aqui, e aí, desculpa, eu inclusive sou um fãzaço do Carlos Ancelotti, diga de passagem, eu critico porque a gente diz que todo brasileiro é técnico da seleção, né, então a gente critica porque a gente quer ser técnico, mas pra mim, ele fez besteira. Ele tinha a opção de levar a lateral de ofício, tudo bem, é Vitinho do Botafogo, Paulo Henrique do Vasco, mas cara, ele já tem o Danilo, que não é um lateral de ofício. Ele tem o Ibanez, que pode jogar improvisado. E aí ele tinha a opção de levar um lateral direito, o PH fez uma baita temporada no ano passado, colocado. E tipo assim, cara, o PH do Vasco. Você acha que o PH trocando bola com o Casemiro, com o Bruno Guimarães, com o Neymar, com o Rafinha, o nível do próprio PH não salta? Então, assim, eu achei que o Ancelotti passou, porque ele levou o Ederson, que é volante. Ederson é ex-Corinthians, ex-Fortaleza, volante parrudo, estilo. Na mídia fala que o Ancelotti recalculou a bola. Ele percebeu o erro que ele cometeu. Não preencher com bastante opções no encanto. Essa que é mas eu acho que ele errou de novo. Aí esse que é o problema, porque pra mim, a grande polêmica que você levantou isso no começo dessa pauta aqui foi a convocação dos laterais. Aí ele tem a opção de levar o lateral direito de ofício, e aí ele leva o volante. Em vez de levar, eu perdi o meu lateral titular, que o Wesley é o lateral titular. O único lateral. Aí você perde a opção de levar um lateral de ofício. Aí pra mim já mostra o seguinte, ele não tinha coragem de usar o PH. Porque como que ele ia levar o PH? Mas ele pegou um material humano e foi o que o Paulo falou.
ele vai usar o Ibanez, ele vai ficar assim, cara, o Ibanez não é de ofício. Mas o Ibanez, ele rende melhor que o Vitinho, do que o Pereira. Na conta dele, eu acho que rende. Ele prefere improvisar o cara, o material humano nosso é péssimo. Para o último jogo, o Ibanez eu vou não sei se Mas qual é o último jogo? Você tá falando do jogo com o Panamá ou o jogo com o Egito? Que eu acho que... Mas o Egito não foi o Danilo que entrou no lugar do Wesley? Era que o Wesley machucou? Não foi o Danilo que entrou? Não, é o Ibanez jogou. Não, eu acho que o Ibanez jogou o segundo tempo contra o Panamá, não foi? O segundo tempo contra o Panamá? Mas foi de zagueiro, Não, ele jogou de lateral. Ele jogou de lateral. Se eu não tiver equivocado, ele jogou de lateral. Vamos puxar aqui, Paulinho, vamos puxar. Mas eu acho que... isso que eu ia falar. O último jogo, o Wesley machuca no comecinho e aí ele coloca o Danilo. Não, já sei. Não, diga-se de passagem, realmente. Só que assim, é o Panamá, velho. O Panamá tá na Copa, mas assim, é a mesma coisa que você falar que o Ranieri fez um baita jogo contra o Vasco, né? Que ele foi improvisado na lateral e ele foi pelo amor de Deus, ele tá jogando. Ele tá jogando contra o Vasco. Então assim. Mas eu entendo, gente, eu entendo. O Ibanez jogou na lateral de baixo, será que não? Não, joguei lateral direito, mas foi contra o Panamá. Foi no segundo tempo contra o Panamá. Ele inverteu, ele colocou improvisado. Contra o Egito foi o Danilo. Acho que até entrou no final, se não estou equivocado, mas foi o Danilo. Mas assim, bom jogador e bate não vamos caprichar. Acabando a bateria, ele lascou nós daí. Como é que nós faz daí para terminar de pensamento? Pessoal, escalação do Brasil. Então a gente vai partir para a estreia, que agora já não tem mais questionamento. Agora está convocado o Ederson, os 26 aí estão fechados, né? E que nem eu falei, eu critico o outro, mas agora vai ter minha torcida incondicional enquanto coração, enquanto torcedor da seleção brasileira. Convocação. Esquema e peças. Eu acho que tem posição, por exemplo, a dupla de zaga, acho que a gente poupa tempo, como o John aqui, Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Lógico, pode ter uma lesão, poupar um outro em algum momento, mas é esses dois jogadores. Então vamos, goleiro. Quem que a gente vai de goleiro aí, na opinião de vocês? A gente quer ou a gente acha? O que ele vai fazer? O que pode ser as duas coisas. Pode ser o que você quer, eu quero tal, mas eu acho que vai colocar tal. Fica até legal. Eu quero o Ederson, mas ele vai pôr o Alisson. Cara, por que pareça, eu quero o Everton. Eu gostaria do Everton de goleiro. Eu gostaria do Everton. Sabe jogar com o pé. E foi muito bem agora, nesse último amistoso. Alisson. Tem cara de Jesus Cristo lá, o cara coloca mexendo. O lateral direito e o lateral esquerdo. Vamos matando etapa. Porque eu quero, o que ele vai pôr? Nossa, aqui no que eu quero, lascou, né? Eu queria o Cafu e o Roberto Carlos, né? Eu queria o Marcelo e o Daniel Alves, né? Mas enfim. Carlos Roberto Torres e Nilton Santos. Nossa, velho. Aí machuca. Aí nesse caso que você puxa aqui, aí machuca você ver os caras lá longe, machuca, mas tudo bem. Lateral esquerdo e Nilton Santos. Acho que é o que não, mas vai ter. De direito, eu vou no Ibanez. O que eu quero e eu acho que vai acontecer. Eu acredito a mesma coisa, os dois igual. O que tem ele hoje. Mas eu ainda acho que ele vai. Ainda mais se contra Marrocos. Se fosse contra. Cara, eu queria que ele tivesse colocado na lateral. Diga-se de passagem. Mas o Ibanez vai ser experimentado, com certeza. Mas assim, contra o nosso glorioso Marrocos, que é uma seleção que tem ali meio campo também, os pontas do incomodador, ele vai de Danilo e ele vai de. Meu Deus, um cara lá atrás que me perdoa, não consigo decorar o nome dele. Douglas Santos, maravilhoso. Douglas Santos, cala a boca. Douglas Santos me arrebenta. Marca gol, dá assistência e faz a gente colocar. Meio campo não tem muito, né? Casimiro, Bruno Guimarães. Alguma mudança, professor? Casimiro, Bruno Guimarães. Esquema. Vocês acham que ele vai meter aquele 4-2-4 que ele experimentou em vários jogos? Ou ele já puxou um 4-3-3? Em alguns momentos ele já puxou um 4-4-2? Eu acho que vai 4-3-3. Eu queria um 4-3-3. Eu daria do ponto. Que daí a gente fortalece o time, então, e dá espaço para os atacantes jogar mais. Bruno Guimarães. Não, Casimiro. E Danilo Santos. Danilo Santos. Eu trocaria o Danilo Santos no Paquetá. Eu pode falar, ele vai de Paquetá, mas ele vai de Paquetá na ponta direita. Ele vai de Paquetá, igual ele colocou naquele último jogo, ele vai abrir o Paquetá na ponta direita. Ele vai trazer Luiz Henrique. Ele vai
Tá, que com perdão da palavra, né? Na ponta direita, né? Ei, Porque na ponta esquerda. tá, mas com perdão, mas com perdão da palavra, né? O Luiz Henrique é um baita jogador de segundo tempo, tá? Com todo respeito, porque Vamos comparar de novo. É o Denilson da Copa 2002. Maravilha. Nossa, baita comparação. Mas Mas agora eu vou cornetar o Denilson. Mas o Luiz Henrique marca gol, né? Acho que essa é a diferença entre os dois ali. Porque o Denilson não era o forte. Monstro, um abraço pro Denilson Show. Um abraço pro Denilson Show. Cara, eu acho que ele vai acabar indo de Paquetá. Ele vai de Paquetá. Ele vai de Matheus Cunha. Cara, o Matheus Cunha é outra camisa. O Matheus Cunha é a 9 sangra nas costas dele. Com todo respeito ao Matheus Cunha. Mas pra mim a camisa 9 sangra nas costas do Matheus Cunha. Ele vai no Paquetá. Ele vai Matheus Cunha. E aí Vini e Rafinha. É esse que vai. Aí lógico, o Ener pode entrar. Eu acho que o Martinelli é um baita jogador. Então assim, a seleção de ataque tem plantel, mas eu acho que é essa escalação. Eu acho que vai nesse 4-4-2, que em certos momentos haverá um 4-2-4, do jeito que ele gosta ali, mas esses caras serão o Matheus Cunha e o Paquetá. Eu acho que é esses caras que ele vai colocar. Eu não gostaria, tá? E eu falo que eu sou o cara mais que contradiz. Eu sou o cara que cornetou o Henrique, mas eu ainda gostaria de ver Rafinha, Vini e Henrique, o Henrique jogando esse falso 9 na frente, movimentação e invertendo de posição. Então eu acho que ia ser um negócio fora do comum se vocês imaginassem. Eu colocaria os 3 meio campo que vocês falaram, que era o Guimarães, o Danilo e o Casemiro, e eu colocaria os 3 atacantes. Eu colocaria Henrique, Vini e o Rafinha. Eu acho que ia ser o... Do jeito que você falou, eu iria contra uma seleção forte. Aí nas quartas. Por quê? Porque a melhor defesa é o quê? O ataque. E fica muito massa. Você tem o Danilo, tem uma chegada extraordinária na área, com esses 3 jogadores extremamente talentosos, extremamente ofensivos na frente. Lembrando o Elias. O Danilo vem ótimo, né? Tirando que a SAF fez lá de cortar o nosso terceiro gol, né? Que é uma sacanagem. O cara vem voando, né? Vem voando. Meu amigo, se eu tenho contrato do cara, o cara vai jogar. Ele vai ter que fingir lesão lá. Se eu tenho contrato do cara assinado aqui, colocado, eu sou o dono do time, vai jogar uma caceta. Vai jogar uma caceta. Eu que pago teu salário aqui, você vai entrar em campo. Eu chamo o presidente da organizada pra trocar uma resenha com você aqui no vestiário aqui. Você falar que não dá pra entrar e segue o jogo. Pessoal, é isso. Agora pra gente arrematar. Palpite. Agora é palpite. É Brasil. Me ajuda aí, 19 horas, né, meu amigo Renan? Sábado. Não. Primeiro jogo da Marrocos. Não, sim. 19 horas no sábado. Joga em New Jersey. Nossa, a comunidade brasileira é gigantesca, né? New Jersey é uma das maiores comunidades brasileiras. Não é não. Não, é New York, né? Em Boston. É Ashton Rutherford. Rapaz, o nosso inglês aqui foi maravilhoso agora. Que aqui os meninos bagaçam aqui. Ainda bem que eles são da educação física. The table. É the player, the foot, the ball. Lembra do Joel Santana lá na... Mas é dia 13 às 19 horas. É um palpite. Cara, Olha, você modesto, eu não acho que o Brasil vai massacrar Marrocos mesmo de desfalque. Cara, que lembrar da Marrocos do Bono, baita goleiro, com perdão da palavra, o melhor dos 3 goleiros brasileiros, o Bono é mais goleiro que o Hakimi. Apesar de um problema físico, ele vem arrastando já desde os últimos 60 dias, inclusive a final da Liga jogou no sacrifício pelo PSG, e tem lá como é o nome do cagão que cavou o pênalti dele lá, o Brahim Dias, que é espanhol e que é de origem marroquina e optou por jogar por Marrocos e não pela Espanha, porque ele é espanhol, o Brahim Dias é espanhol. Cara, eu vou de 2-1 Brasil, tá? Não acho que é sufoco, mas é um jogo parecido com o Egito agora. O Brasil toma uma carga, de repente toma um empate, sai à frente, administra o resultado. Acho que 2-1. Eu vou de 2-1. Eu vou de 3-1 pro Brasil. Eu iria de 3-0 que a gente vai goleiro. Os caras chutam o goleiro. Eu não tenho Chamou o cara da Eu tô 2-1 do jogão, mas pra mudar, pra pegar 2-0. completamente inconsistente. Pneu no coração.
Cara, aí é palpite. Eu não sou. Opinião. Coração é Brasil, mas eu acredito em 2-2. Empate de primeiro jogo, empate com o Marrocos aí, 2-2. Depois do saldo. Isso, eu falei no começo aí. Foi coerente, né? Pessoal, algum outro recado? A gente pode estar encerrando por aqui? Jogão, lembrando. Ixi, tô sem o microfone lá. Lembrando também da Copa Capãozinho Kids. Os meninos que é responsável também, que vai estar à frente. É um projeto. Sábado, né? Sábado de manhã. Não, diga a outra edição do nosso programa, é sexta-feira? Ah, sim, queremos tentar fazer sexta-feira. Na graça de Deus. Copa Capãozinho Kids, quem que é os meninos? Manda um alô aí pra nós. Então, agradecer também o Capãozinho, nosso secretário de esporte, né, que tem apoiado. O Rafael Capão, que tem apoiado bastante a gente. Também o David Todinho, ele vai estar lá na narração. Então, assim, a TV Coelho, a gente está querendo formar um grupo para a gente poder ministrar, assim, tudo que tem o esporte aqui no nosso município e também para fora, né? Então, o pessoal que está acompanhando, o pessoal que está assistindo, a ideia também com a central da Copa, justamente, é para a gente levar as informações para o público, né? Tanto da Copa, nosso jeito de ver a Copa, as nossas informações, né? E também o que acontece em Mauá e região. Então, tem aí a Copa Capãozinho Kids, da criançada. O professor Jackson, o professor John também vai estar participando, vai estar auxiliando lá do município, né? E também os demais esportes que vai estar no município, né? Sábado, nós tivemos a primeira edição das trocas de figurinha. Foi ali na frente do depósito do Júlio ali, e da Bencada. Você deve ser do organizador, porque você é da resenha disso Quem aí. está organizando é o Diego, do Vieira. Sim, Guincho. patrocina nós, Diego. Já fica a dica aí que nós falamos todo o programa aqui. A Simone e o Diego ali. Sábado, antes do Jogo do Brasil, parece que vai ter mais uma edição da troca de figurinha. Eu estarei lá presente. Mas sábado agora parece que vai ser lá no Betim, restaurante Betim. Eu acho que tem um pouco mais de espaço lá pra galera trocar figurinha. E falta 120. Vai lá, vamos completar até o final da Copa do Mundo. Até o final da Copa do Mundo vai estar completo. A gente vai lançar também bolão de TV Coelho, então eu vou passar. Vai ter tanto bolão online, tanto também vou passar nos comércios com os bolões aí. Eu acho que já está rolando alguns bolões, né? Então vamos ver se a gente consegue levantar alguma coisa aí também com os bolões dos jogos. E as apostas, né? Pessoal, agradecendo o nosso amigo. Não quer aparecer aqui, meu amigo? No final do vídeo aqui? Já cortei aqui. Tá por aqui também. O cara tá lá. Você filma. Ei, mas assim, Cobra escanteio que vai ser gol. pessoal, mas assim, agradecendo, essa é uma primeira edição, a gente pede desculpa alguma falha, alguma gaguejada, alguma informação. Lembrando que Teve um detalhe, Diogo. Não consegui fazer a live, mas aqui daqui a pouquinho já vou jogar. já vai estar nas multiplataformas, como o pessoal gosta de dizer hoje aí, né? Pessoal, muito obrigado. O Renan, sem palavras, eu acho que o maior esforço aqui é o seu, né? Equipamento, organização, arte, né? Toda essa logística, esse business, né? Aí também que envolve esse negócio aqui colocado. A gente vem aqui então nesse projeto da Central da Copa e a gente volta, né? O mais breve possível, né? Fique atento aí aos posts, às coisas aí. Se possível, a gente já volta e, se Deus quiser, para comentar a vitória do Brasil. Uma boa noite a todos, pessoal. Jogos Boa noite. acontecendo. Argentina ganhando de 1-0 ainda da Islândia. Iraque e Venezuela, 1-0 Venezuela. Futebol feminino. Brasil e Estados Unidos, 48 minutos, 0-0. E a Costa Rica está perdendo para o Canadá, feminino, de 1-0 Canadá. Esse é o Jackson. Futebol é emoção. Futebol é emoção. Pessoal, grande abraço aí. Galvão Bueno, Thiago Leifert, pessoal aí do outro lado. Obrigado, meus A gente volta aí numa próxima oportunidade que Deus nos preparar. Esse foi nossa primeira edição retomada aqui da Central da Copa. Obrigado, TV Coelho, e a gente volta numa próxima. Abraço, pessoal. Vai, tchau. Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vem o Hexa!